Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e hoje vamos trabalhar com os limites no infinito, primeira parte. Vamos começar a nossa videoaula apresentando um exemplo de limites no infinito. Depois nós vamos ver a definição de limites no infinito. Em seguida, vamos apresentar e trabalhar com as assíntotas horizontais e, por fim, resolver alguns exemplos. Então vamos lá. Limites no infinito. Vamos tornar x arbitrariamente grande, positivo ou negativo, e ver o que acontece com y. Vamos começar pela análise do comportamento da função f, definida por f de x igual a x² menos 1 sobre x² mais 1, quando x aumenta. A tabela ao lado nos fornece valores da função f com precisão de 6 casas decimais. E o gráfico abaixo é o gráfico da nossa função f, feito por um computador. Observe tanto na tabela quanto no gráfico que, à medida que x aumenta, os valores da nossa imagem estão aproximando de 1. Observe, quando x é 1000, a nossa imagem é 0,999998. Quando x é menos 1000, a imagem é 0,99998 também. No gráfico também conseguimos olhar isso. Quando x está aumentando através de valores de x positivo, a nossa imagem está aproximando de 1. Podemos pegar valores negativos. Observe que a nossa imagem é próxima de 1. Pegando um valor menor ainda, a imagem está mais próxima de 1. Quanto maior o x, mais próximos de 1 ficam os valores de f de x, igual acabamos de ver. De fato, temos a impressão de que podemos tornar os valores de f de x tão próximos de 1 quanto quisermos se tornarmos um x suficientemente grande. Essa situação é expressa simbolicamente escrevendo limite da nossa função f quando x tende ao infinito é igual a 1. Em geral, usamos a notação limite de f de x quando x tende ao mais infinito é igual a ele, para indicar que os valores de f de x ficam cada vez mais próximos de L à medida que x fica maior. Nesta videoaula, vamos apresentar duas definições para limite no infinito. Uma quando x tende a mais infinito e outra quando x tende a menos infinito. Quando não tem o sinal na frente, vocês vão considerar que é o mais infinito. Então vamos para a primeira. Seja f uma função definida em algum intervalo aberto de a até o infinito, então, limite de f de x, quando x tende a infinito, é igual a ele, significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente grande. Uma outra notação para esse limite é f de x tende a L quando x tende a infinito. Então, esse L aqui, pessoal, é uma constante, né? À medida que x vai aumentando, a nossa função f de x aproxima de L. Observe que existem muitas formas de o gráfico de f aproximar-se da reta y igual a L, da nossa função constante, né? Que vai ser chamada de assíntota horizontal. É uma reta horizontal. Quando olhamos para a extremidade direita de cada gráfico aqui abaixo. Então, observe que à medida que x aumenta, a nossa imagem está aproximando de L. Nesse caso aqui, a nossa imagem está aproximando de L através de valores menores que L. Nessa segunda, à medida que x aumenta, a nossa imagem está aproximando de L através de valores maiores que L. Nessa terceira, à medida que x aumenta, a nossa imagem está aproximando de L, mas está oscilando. Isso pode acontecer? Pode, né? Com relação ao gráfico do primeiro exemplo, vemos que para os valores negativos de x com grande valor absoluto, os valores de f de x estão próximos de 1. Beleza. Fazendo x decrescer ilimitadamente para os valores negativos, podemos tornar
f de x, a imagem, né, tão próximo de 1 quando quisermos. Isso é expresso escrevendo limite da nossa função quando x tende a menos infinito. Vai ser igual a 1. A definição geral é dada a seguir. Então, vamos para a segunda definição. Seja f uma função definida em algum intervalo aberto de menos infinito a a, então, limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L. Significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L, tomando-se x suficientemente grande em valor absoluto, mas negativo. Observe que o gráfico aproxima-se da reta y igual a L, quando olhamos para a extremidade esquerda de cada gráfico. Então, aqui, à medida que o x tende ao menos infinito, a nossa imagem está aproximando de L, né? Observe que a imagem aqui são valores maiores que L. Já nesse segundo gráfico, à medida que x tende a menos infinito, os valores da imagem aproximam-se de L através de valores menores que L. Acabamos de ver o que são assíntotas horizontais. Agora vamos apresentar a definição de assíntota horizontal. A reta y igual a L, esse L é uma constante, é chamada assíntota horizontal da curva y igual a f de x se o limite de f de x quando x tende a infinito for igual a L, ou o limite de f de x quando x tende a menos infinito for igual a L. Então, se acontece uma dessas coisas, significa que y igual a L é uma assíntota horizontal. Por exemplo, a curva ilustrada nessa figura, que é o gráfico do primeiro exemplo, tem a reta y igual a 1 com uma assíntota horizontal, pois o limite da nossa função quando x tende a infinito é igual a 1. Então, podemos falar que y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Um exemplo de curva com duas assíntotas horizontais é y igual a arco tangente de x. Na verdade, o limite da arco tangente de x quando x tende a menos infinito, né, é menos π sobre 2. E o limite da arco tangente de x quando x tende a infinito é igual a π sobre 2. À medida que x aumenta, a imagem está aproximando de π sobre 2. Logo, ambas as retas y igual a menos π sobre 2 e y igual a π sobre 2 são assíntotas horizontais. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, do Sturt, volume 1, e do livro Cálculo A, da Diva. Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula.